pode se assentar, mas não deixe esse espírito, esse clima escapar, né, por ele, dos seus dedos, escapar da sua atenção. Meus irmãos, como é bom nós estarmos aqui, como é bom nós termos discernimento, alinhamento. Quando o pastor Adriano fala de alinhamento, é algo assim como nós conversando via telefone, pelo WhatsApp, e não, isso, que a gente está falando, não, mas isso mesmo, vamos fazer, vamos. É um alinhamento muito interessante e algo que só pode vir do céu. Né? Algumas coisas acontecem no meio da igreja que tem tudo para dar errado, para dar certo. Né? Duas igrejas diferentes, dois pastores diferentes, mas não é assim. Porque nós somos uma só igreja. Porque, além da minha presença, a presença do pastor Adriano, a presença do nosso sumo pastor Jesus Cristo, que pastoreia a todos nós, e por isso não somos diferentes. Esse alinhamento começa desde do que estava sendo ministrado, que foi ministrado no passado, no retiro, foi ministrado também no dia da posse. Ano passado nós falamos sobre o corpo da igreja, o corpo de Cristo, né? Quem lembra aí o tema do ano passado, né, de progresso? Somos corpo. Somos corpo. É isso aí. A gente está vivendo isso, né, pastor? Somos corpo. E eu quero fazer uma pergunta assim, tanto pessoal, né? Quem aqui é um desportista? Quem corre? Bem, você corre muito, né? Quem malha? Sem medo, gente. Sem medo. Beleza. Agora a pergunta principal. Quem é sedentário? E o que acontece nós, então? Não precisa ficar chateado, não, tá? Desculpa aí, tocar nesse assunto, foi mal. Então, aquelas fotos de academia lá, né? O que acontece quando o corpo fica parado? Ferrugem, artrite, artrose, aquela coisa toda que nós sabemos. E quem deixa de se movimentar acaba também inchando. E às vezes eu fico pensando que no corpo de Cristo, às vezes nós nos comportamos da mesma maneira. Nós só recebemos, mas não queimamos nada. E se nós só recebemos e não queimamos, a gente está. Você já viu como é o nome daquele programa? Obesidade mórbida? Não, como é que é? Quilos mortais. Todo gente vê, né? Doutor Nau, né? Isso aí. Eu fico vendo aquele programa e eu fico pensando que aquelas pessoas que têm 180, 200, 300 quilos, que elas são prisioneiras dentro do seu próprio corpo. Porque elas não conseguem levantar, tem gente que tem que arrebentar a porta de casa para poder ir para o médico. Elas não conseguem se locomover porque estão presas dentro do próprio corpo. De tanto quê? E às vezes a gente olha para o corpo de Cristo e nós vemos muita gente, mas muita gente, talvez a maioria, presa dentro do próprio corpo. Alguém que não consegue se locomover, desenvolver espiritualmente, estou falando assim, espiritualmente, irmãos, fazendo uma paralela. Então, irmãos, ficar parado, sendo cristão e ficar parado, não é uma opção. Amém? Ser cristão e ficar parado não é uma opção, não tem como. Não tem como. E aí, nós chegamos ao tema do retiro desse ano. O pastor já citou aqui, mas não falamos assim oficialmente. O tema do retiro desse ano é servos de fato.
Vamos lá? No 3, 3 e... Servos de fato. Isso aí. A galera aqui, criança, ouviu. Agora para ouvir mais uma menina. Vamos lá. 3 e... Servos de fato. Agora sim, agora. Bacana. Quando a gente toca, né? Cadê o Tiago aí, galera que toca? Né? Tiagão está aqui. A gente carrega muito peso, né? Guitarrista então carrega a caixa, pedaleira, né? Guitarra, um monte de parafernália. É isso. Eu me lembro que a gente ensaiava num grupo, né, na igreja que eu era, e a gente ensaiava no quarto andar de um prédio. Misericórdia mesmo, eu tinha 16 anos, estava no suco, subia, levava caixa, não sei o que e tal. Hoje em dia, eu acho que as 2 R's de disco é por causa disso, né? Tudo carregar caixa. Né? E às vezes, eu ficava questionando com meu amigo, Pauzinho Arlene, que você sabe, e com meu sobrinho, e às vezes você está lá trabalhando e carregando as coisas, não sei o que, carregando as caixas. E principalmente ultimamente meu sobrinho tem me questionado muito, ele fala assim, aí tio, a gente está ralando aqui e o pessoal não faz nada, ninguém ajuda, tal. E eu falei com ele, meu filho, o reino de Deus ele é dividido em 2 tipos de pessoas, as pessoas que fazem e as pessoas que não fazem. Alguém vai ter a disposição, a vontade, a coragem de pegar e fazer alguma coisa, mas vai ter pessoas que não têm. Então, é a primeira decisão que nós já precisamos tomar a partir do tema desse retiro. Eu quero ser um cristão que faz alguma coisa, ou vou ser um cristão que vai ficar parado? Você um servo de fato, ou você um obeso mórbido espiritual, sem locomoção? É a primeira decisão que nós já precisamos pensar nessa noite. Ser alguém que faz ou não faz. Ser um servo ou não ser um servo. Beleza. Passado dessa encruzilhada, chegamos a uma outra encruzilhada que é dentro do assunto que eu quero tratar com vocês nessa noite. Se você escolheu ser um servo, e aí, dentro desse segundo quesito, você também tem mais uma ramificação aí. Você precisa escolher se você quer ser um servo qualquer ou um servo de fato. Na verdade, o que eu quero falar com vocês hoje é sobre ativismo. Sobre ativismo, que é algo que tem feito muito mal às nossas igrejas nos dias de hoje. Tem trazido confusão à nossa noção de serviço, aquilo que nós queremos fazer para o Senhor. Então, você vai ser um servo de fato ou você vai ser um ativista? A palavra ativismo, eu sempre falo para a igreja lá, eu sempre pego um dicionário bem básico da internet, a palavra ativismo, que é uma palavra muito usada nos dias de hoje, ativismo judicial, ativismo em outras esferas, ativismo ideológico. E a palavra ativismo significa transformação da realidade por meio da ação prática. Bonito, né? Maneiro, vou até de novo, ó. Transformação da realidade por meio da ação prática. Discurso muito bonito. Mas isso já é um problema do crente. Transformação da realidade por meio da ação prática. Você sabe por que isso já é um problema para nós? Porque quando nós olhamos para Romanos 12, 2, e o que Paulo escreve aos Romanos, que é: e não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, o que nos transforma não são as ações. Entende isso? Quando nós transformamos o nosso pensamento à luz da palavra de Deus, isso é que vai trazer uma ação que cause efeito, uma ação que seja espiritual, uma ação que seja relevante. Então, o princípio
da ação, da prática do crente, é a transformação do seu entendimento. E não uma ação que gera uma mudança. A mudança na vida do crente é de dentro para fora. E o que caracteriza, então, o ativismo dentro da igreja? Posso dizer que esse assunto seria bem amplo, né? Mas eu quero trabalhar de maneira bem rápida com os irmãos. Tem gente que já está em espírito de oração. Aí, a galera, as crianças dormem muito, né? As crianças estão orando. Espírito de oração. Mas, voltando ao assunto, está rindo, né, Fernando? O que caracteriza o ativismo dentro da igreja? Eu peço que você, então, abra a sua Bíblia em Lucas 10, 38, 42, nós vamos ver o que a gente pode aprender com um momento de alguém que ali foi um ativista em alguns aspectos. Lucas 10, 38, 42. E o que a gente pode aprender com essa situação de uma maneira bem simples, irmãos, tá? Bem simples mesmo. Lucas 10, de 38 a 42. Diz assim, até ali, ó. E aconteceu que, indo eles a caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã deixe servir só, me deixe servir só? Diga que me ajude. E respondendo, Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Vamos ler todos juntos aqui? Vamos lá? Juntinho, 3 e... Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa, e ninguém tomará isso dela. Eu gosto muito da versão que diz que Maria escolheu a boa parte. Esse é um texto tão lindo, tão conhecido nosso. Essas duas irmãs, que são irmãs de Lázaro, amigo de Jesus, que seria ressuscitado pelo seu amigo Jesus. A descrição está lá no Evangelho de João, capítulo 11. Esse texto também é muito peculiar para nós, muito amigo, porque ele trata da realidade de uma casa. Todo mundo tem casa e sabe da dinâmica da casa, daquela louça para lavar que se acumula na pia, que parece que não tem fim, na verdade não tem fim mesmo, é assustador esse negócio. Né? E toda a dinâmica de uma casa, a limpeza e tudo, o serviço de uma casa. Então, um texto que a gente até tem uma certa empatia com Marta nesse sentido. Hoje, depois do jantar, cadê a irmã? Falou. Irmã. É a senhora, minha palavra da senhora? Nilva. Dona Nilva falou assim: nós tivemos um alimento físico, estava muito bom, estava bom, gente? Uma salva de palmas para a tia Cília ali, toda a equipe. Senão vai ficar muito abusada. E toda a equipe também, tá, gente? Mas a irmã Nilva falou assim: nós já tivemos o alimento físico, agora vamos lá para o culto para ter o alimento espiritual. Não foi isso que a irmã falou? Eu falei: caramba, será que ela leu do meu esposo? Será que ela já sabia? Mas 2 banquetes estavam sendo servidos nessa casa: o banquete físico, o alimento, e o banquete espiritual. Maria estava apreciando o banquete espiritual e ela não estava errada. Ela estava na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. E Marta estava preocupada em servir o banquete físico, que também é importante. Mas Marta não contava com uma coisa sobre Jesus. Marcos 10, 45,
diz o seguinte: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marta foi interromper Jesus quando ele estava servindo, quando ele estava fazendo algo, que era base do que ele veio fazer aqui na terra: servir e dar a vida por muitos. Jesus tem alegria em servir. E o que acontece com o ativista? O ativista, ativista, Marta, e às vezes nós, quando não somos servos de fato e somos ativistas, parece que nós atrapalhamos o serviço do mestre ou para o mestre. Causa do nosso ativismo. Quando o nosso serviço se torna maior do que o Senhor do serviço. Quando as suas prioridades mudam, quando você vai na igreja só para cumprir aquilo que você precisa fazer. Mas quando você faz isso, você perde tanta coisa. Nós estávamos estudando na quinta-feira o capítulo 5 de Apocalipse. E aí, naquela figura que João descreve do céu, o trono no meio, o cordeiro saindo do trono. Quinta-feira foi legal. E aí, em volta do trono, os 4 seres viventes adorando o Senhor. Em volta, 24 anciãos adorando o Senhor. E a onda vai aumentando, E em volta deles, milhares, milhões e milhões e miríades de anjos adorando o Senhor. E aí abre o leque mais ainda. E aí a terra, os animais, a natureza adorando o Senhor. E aí abre mais o leque e chega até nós adorando ao Senhor. Quando o nosso ativismo ele tem mais prioridade do que o nosso culto que nós prestamos ao Senhor, nós deixamos de desfrutar algo que começou no céu, irmão. Nós deixamos de dedicar ao Senhor algo que vem do céu e nós temos a oportunidade de participar disso, desse movimento espiritual, desse louvor, dessa adoração que só a Ele é digno. Mas o ativista, ele atrapalha o serviço do mestre, o serviço para o mestre. O versículo 41 diz o seguinte: Jesus respondeu e disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada por muitas coisas, mas uma só é necessária. Porque o ativista, ele fica ansioso. O ativista, ele fica ansioso: será que vai dar certo? Será que vai dar tudo certinho ali? Será que o meu serviço vai ficar legal? Será que a gente vai conseguir fazer todos os detalhes? Será que a minha equipe vai chegar? Será que a projeção vai funcionar? Será que a bateria está afinada? Será que a guitarra está afinada? Será que as pessoas estão entendendo? Será que o som está bom? Será que o som está porcaria? Será que o pastor raspou a cabeça? Não sei. Não sei. Porque o ativista está ansioso, não para adorar ao Senhor, mas ele está ansioso para mostrar o seu serviço. Para todo mundo dizer: olha, que legal, você é bom nisso. Então, isso traz ansiedade. O ativista, ele fica fatigado, ele fica cansado. Sabe por quê? Porque por mais que ele esteja acostumado a desenvolver uma atividade, por mais que essa atividade seja importante para ele, ele fica cansado, porque ele está fazendo as coisas na força do seu próprio braço. E seria de nós sem a forte mão do Senhor estendida? Mas o ativista, ele quer resolver as coisas do seu braço. Marta queria limpar a cozinha, Marta queria servir o pessoal, Marta queria e tal, Marta queria limpar, Marta queria fazer isso, queria fazer aquilo. E acabou ficando cansada, afadigada. No texto mais próximo do original, da Bíblia de Jerusalém, traz um detalhe sobre esse versículo que é muito legal. Ele diz assim: no entanto,
pouca coisa é necessária, ou até mesmo uma só. Pouca coisa é necessária. Você está fatigada, você está correndo para lá e para cá, mas você não precisa disso tudo. Somente uma coisa é necessária. E às vezes trocamos uma coisa necessária pelo restante que é acessório. Somos muito. Porque o ativista, ele não reconhece a boa parte. Marta não entendeu o banquete espiritual que estava acontecendo ali. E por causa do seu ativismo naquele momento, ela estava perdendo a melhor parte, a boa parte. Outro dia, Claudinha, minha esposa, né, conhece aquela bela moça ali. Fazer o coraçãozinho só um pouquinho mais para ela, tá? Ela gosta de ver aqueles memezinhos do Instagram, né? Aí às vezes eu chego, ela gente, mulher feliz, né? Geralmente, né? Aí ela me mostrou um meme do seguinte: guitarrista chegando no céu. Tá falando de guitarrista? Cadê carrinho? Guitarrista trouxe até água para mim. Aqui, ó. Guitarrista é o. Aí ela me mostrou esse meme, né? Você mesmo, Maria. Tava lindo hoje, hein? Ó. E aí o guitarrista chegou no céu. Aí chegou no portão do céu. Aquela coisa toda, né? Falou assim: aí, ó. Vai estar no céu, né? Aí o anjo. Calma aí. Realmente. Você pode entrar no céu, mas hoje você não está na escala. Aí, Ana, como é que é esse negócio? Tem escala no céu? O guitarrista perguntou, né? Tem escala no céu? Ué, você só ia para a igreja no dia da tua escala? Você quer ir para o céu todo dia? Né? E aí, meus irmãos, quando a gente só cumpre a escala, o que acontece? Você nunca consegue ter um culto dedicado ao Senhor plenamente. Sabe por quê? Porque no dia que você não está na escala, você não vai. É ou não é? Vocês estão rindo, né? O negócio é sério. É muito sério, é muito sério. E no dia que ele está na escala, ele não consegue, né? Por quê? Ele pode estar na transmissão, ele pode estar na projeção, ele pode estar na escala de oração, se for algo diário, e ele não vai assistir o culto nunca. Porque quando você está ali trabalhando, servindo, muitas vezes você não consegue participar do culto plenamente. Então, ele nunca recebe o que precisa receber do Senhor, porque está sempre atarefado, ocupado, né, fatigado, e acaba não recebendo. Algumas poucas coisas que a gente pode entender, eu estou caminhando para o final, sendo ativista, segundo essa situação de Marta, lá no versículo 40, e aí algumas coisas também são bem características do ativista, daquele que vai só para a atividade, que só quer sua atividade, que só a sua atividade é importante. Nada mais é importante na igreja, só aquilo que ele faz. Nada mais. É como se o braço, né, para o outro, não, você não tem importância não, só eu aqui que sou importante, né? Isso igual aquele Joseph Krieger agora. E aí, o ativista, ele é um tremendo crítico do próximo. É isso que acontece com Marta. Marta diz assim: Senhor, não te dá que a minha irmã me deixe servir só? Senhor, você não está vendo que Maria é uma, como é que se diz? É uma desleixada? O senhor está vendo que Maria está me deixando aqui sozinha? A mesma pergunta que meu sobrinho me fez: o senhor está vendo, o pessoal está vendo que eu estou aqui trabalhando? Né? E a resposta de Jesus é muito melhor do que a minha. Maria escolheu a melhor parte. Mas o ativista, ele sempre critica o próximo. E o ativista, né, sempre faz uma pressão desnecessária no seu líder. O ativista sempre faz uma pressão desnecessária no seu líder. Olha o que Marta diz para Jesus, ainda no versículo 40.
Diz-lhe que me ajude. Quem é Marta para dar alguma ordem ao Senhor? Quem é Marta para fazer pressão em Jesus? Mas o ativista, ele acaba fazendo uma pressão desnecessária no seu líder. Porque o ativista quer sempre mostrar ele. Marta, ela tem muitas qualidades. Foi Marta que convidou Jesus para estar na casa, lá no versículo 38. Sabe, em João 11, 26 a 27, olha só a resposta de Marta. Jesus diz o seguinte: todo aquele que crê e vive em mim, aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu? Perguntando isso para Marta. E disse ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Marta conhecia o seu mestre. Marta sabia que era o seu mestre. Marta convidou o seu mestre para estar na sua casa. Mas enquanto ele estava próximo, ela escolheu o alimento físico, não o alimento espiritual. Marta escolheu ser uma ativista, enquanto Maria escolheu, naquele momento, ser um servo de fato, uma serva de fato. E Jesus, ele não amava mais uma do que a outra. Jesus não amava mais Maria do que Marta. Em João 11, 5, aqui diz lá, João, Evangelho de João 11, 5. Ora, Jesus amava Marta, sua irmã, Maria e a Lázaro. Por amar, Jesus fala a verdade. Marta, ativista, você está cansado e afadigado. Uma coisa só, talvez uma coisinha só que seja necessária. Maria escolheu a sua parte e isso não será tirado. Irmãos, com muito amor, carinho, eu peço que você comece a avaliar o serviço que você tem prestado ao Senhor. Ele está acima ou abaixo do seu Senhor? Nós, muitos, temos um problema. Nós gostamos tanto de tocar, que às vezes tocar é mais importante do que servir ao Senhor. Mas em muitas questões, nós temos nos importado mais com aquilo que nós fazemos do que com aquilo que precisamos receber do Senhor. Você percebe isso? Você pode perceber isso na sua vida? Você pode perceber isso no seu serviço? Não quer dizer que você não ama o Senhor. Não quer dizer que você não tenha convidado o Senhor para a sua vida. Não quer dizer que você não seja um cristão fiel. Mas nesse retiro, nós queremos desafiar, de muitas maneiras, mas que você não seja um ativista, mas um servo. Vamos orar? Senhor, nós queremos, Senhor, nessa noite, colocar diante de Ti todo o serviço que prestamos na sua casa. Senhor, se não temos feito nada, que o Senhor nos oriente, Pai, a sairmos desse marasmo, dessa situação, Senhor, de não mobilidade, para que possamos, Senhor, te servir com oportunidade e com vontade. Que nós possamos, Senhor, colocar o nosso serviço diante de Ti como aroma suave. Senhor, que nós possamos dar prioridade para aquilo que é principal. Senhor, que nós tenhamos o discernimento, Pai, de sempre escolher a boa parte. Nós queremos a boa parte. Nós queremos estar aos seus pés. Queremos ouvir a sua voz. Queremos ouvir os seus ensinamentos. Senhor, livra-nos do ativismo que tem afastado tantos crentes.
daquilo que é principal, da tua palavra. Dá-nos, Senhor, discernimento para vivermos o Evangelho real nas nossas vidas, servos de fato. É o que nós queremos. Em nome de Jesus.